essa semana, todos sabem, né, véspera de Páscoa, e aí o nosso querido presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, decidiu viajar para fora com a família, mas manteve convocação na Câmara dos Deputados, né, para votações virtuais, né? Desde a pandemia foi desenvolvido o aplicativo, né, o Infoleg, que inclusive vocês podem baixar nos celulares de vocês, claro, sem a função de votar, mas com a função de acompanhar as comissões e as sessões. Então, nós temos o Infoleg, que funciona como um aplicativo para você participar de votações, se inscrever para debater projetos, enfim, né? O papel foi substituído pelo aplicativo. E aí, a regra, né, desde que acabou a pandemia, é de que você dá a presença fisicamente, né, no plenário da Câmara, coloca lá sua digital, e aí você pode votar tanto fisicamente lá nos balcões da Câmara, como pelo seu celular, né? Mas você precisa dar a presença física, né? Você pode votar de outra sala na Câmara dos Deputados, você pode sair da Câmara, mas você precisa dar a presença fisicamente, depois votar virtualmente, e no outro dia você precisa dar a presença de novo, né? A sua presença não fica valendo para a semana inteira, todo dia você precisa dar a presença física. Pois muito bem, foi chamada nessa semana a sessão 100% virtual, então você poderia tanto dar a presença como votar 100% pelo aplicativo, pelo Infoleg. 25 itens estavam na pauta, muitos deles itens que já estavam desde o início do ano na pauta e que não se consegue avançar, mesmo a maioria deles não sendo polêmico, mas como o presidente da Câmara não tem se esforçado muito para fazer com que a agenda dos projetos dos deputados caminhem no plenário, muita coisa tá parada, né? Pois bem, este deputado que vos fala foi fisicamente, né, até Brasília, na expectativa de pelo menos discutir, debater e votar, né, 4 ou 5 projetos, né? Nesta semana, 12 deputados federais foram fisicamente até Brasília, eu fui um deles. Pois muito bem, eu estava nessa expectativa de que a gente poderia votar ou discutir pelo menos 3 ou 4. E aí o que acontece? Votamos um projeto apenas, né? E um projeto ainda assim, na minha avaliação, com uma distorção, que é você aumentar a pena de racismo, de injúria racial, na realidade, quando cometido contra idoso ou contra a mulher, né? Eu não vejo razão pra isso. Pra mim, você aumentava a pena pra todo mundo, né? Você aumenta a pena base de todo mundo, né? Aquela famosa história do prende e mata que vocês já estão acostumados a ver aqui nas lives do Análises Renais, mas foi este o único projeto. Então, o otário aqui foi, né, pra Brasília. Claro que eu fui lá e acabei tendo reuniões com técnicos, discutindo projetos com o meu gabinete, discutindo relatorias minhas com o meu gabinete, mas a principal, né, ponto, que era você votar o projeto no plenário, foi um grande desastre. Daí eu estou aqui nesta quinta-feira, quando todos os outros parlamentares estão aí curtindo, relaxando. Dei uma entrevista hoje mais cedo para a Gazeta do Povo, também tive 2 horas aí de estudo em relação ao processo civil, e agora estou aqui fazendo essa live. Pois e por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos passar para nossa primeira pauta? Videozinho rápido aí de 1 minuto do Estadão falando sobre auxílio moradia. Vocês não acharam que eu fosse fazer uma live e não falaria de privilégio, né? Vamos escutar. E aí vocês vão ver eu colocando o fone, como a brincadeira tosca que o Renan fez, todos vocês ficarem me enchendo o saco. Vou não. Aê! Deixa eu te contar a seguinte história. Existem juízes que ganham 40 mil reais líquidos por mês e recebem mais 10 mil reais em diárias de viagem para cobrir custos aqui em Brasília. Até aí, ok. Só tem um problema nessa história. Alguns deles já moram em Brasília. Basicamente, esse trajeto que a gente fez de 5,7 quilômetros do Tribunal de Justiça do Distrito Federal até o Supremo Tribunal Federal, que dura mais ou menos 7 minutos, vale 10 mil reais. E às vezes, eles nem precisam se deslocar para ganhar isso. Mas como será que isso aconteceu? O Estadão já tinha mostrado em reportagem lá em junho de 2024 que juízes com residência fixa em Brasília, onde fica a sede do Supremo, receberam diárias como se estivessem fora de casa. Mais recentemente, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, criou um novo benefício de 10 mil reais para juízes auxiliares de ministros do STF, que na prática substituiu o modelo de diárias e assegurou o pagamento para todos os magistrados. Olha só que maravilha, pra vocês entenderem então, o que foi feito nesse caso, né? Foi um benefício que agora tá indiscriminado, que a pessoa não precisa mais dar maiores justificações, né? E o juiz, né, pra supostamente trabalhar longe de casa, recebe, para além, né, do salário já de 46 mil e outros auxílios e outros benefícios, mais 10 mil reais
né, a título de transporte diárias por trabalhar longe da sua casa. Só que o que ocorre? Quando o ministro do Supremo chama um juiz que já mora em Brasília, que já trabalha em Brasília, que já atua em Brasília, para ser o seu juiz auxiliar, esse juiz vai lá e recebe, agora de acordo com a determinação do ministro Barroso, 10 mil reais porque está trabalhando longe de casa. Ele não tá mais indo pro tribunal em Brasília, né, o TJDFT, não tá indo mais para trabalhar no seu tribunal comum, né, no seu juízo comum, ele tá indo agora pro Supremo, e aí, como o Estadão bem colocou, 6, 7 minutos, né, de percurso da casa, né, de um juiz até o Supremo Tribunal Federal já justificam 10 mil reais para pagar os custos que ele tem para se deslocar, né? E aí, quando eu bato tanto, né, nessa questão dos privilégios, aliás, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu já coletei 90% das assinaturas necessárias para a PEC de privilégio, 90%, gente. A gente tá na boca do gol, falta 10%. Eu preciso de vocês fazendo aí uma força-tarefa nos seus estados para apertar, ligar em gabinete, mandar e-mail, né, cobrar em rede social o parlamentar do seu estado que ainda não assinou. Falta apenas 10% pra gente conseguir avançar com isso. Aí, né, a gente vai analisar também coisas sobre tribunais de contas. Tribunais de contas são aqueles responsáveis, né, por garantir, né, o bom uso do dinheiro público, né? Teoricamente, ele é um órgão que é assistente, né, auxiliar do Poder Legislativo, né? Então, o Tribunal de Contas da União deveria atuar para ajudar o Congresso Nacional a julgar as contas, a fiscalizar os gastos do governo federal, mas muitas vezes o próprio Tribunal de Contas acaba extrapolando a sua competência, às vezes até agindo contra o Congresso Nacional, e os tribunais de conta dos estados, né, também tem essa vinculação com o Legislativo, no caso as assembleias. E aí vamos dar uma olhada aqui em São Paulo, o que a rapaziada quer fazer, olha lá. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quer criar mais de 50 cargos, reajustar salário em até 98% e pagar bônus de até 264 mil. 3 projetos enviados à Lesp prevêem reestruturação com altos salários, gratificações e novos postos. Impacto pode ultrapassar 60 milhões em 2026. Corte aponta defasagem salarial, equiparação a outras carreiras e solução para deficiências técnicas. Tá lá, o projeto de aposentadoria incentivada, né, institui um bônus para servidores que anteciparem a sua saída do tribunal. O valor será equivalente a 6 vezes o salário bruto do servidor, pago em parcela única. No caso de auditor com salário de 44 mil, o bônus pode chegar a 264 mil. Ou seja, cara, você vai receber 264 mil reais para se aposentar e continuar recebendo nosso dinheiro, para parar de trabalhar e ainda se aposentar com os cofres do Estado, né? E aí, ainda, a proposta prevê que o pagamento vai ter natureza indenizatória, ou seja, ele não vai pagar imposto de renda sobre isso aí e não vai pagar contribuição previdenciária. E aí, quando a gente analisa, por exemplo, a proposta de imposto de renda que veio do governo Lula, né? O que tá previsto na proposta de imposto de renda do governo Lula? Que não vai ter pagamento de indenização, que não vai ter aqueles, né, que deveriam, aqueles que vamos cobrar de quem recebe mais de 50 mil reais por mês, né? Aí, o governo Lula prevê que não, se você é juiz, se você é promotor, se você tá na elite do funcionalismo público, você não vai precisar pagar esse aumento de alíquota aqui. Pro governo, supostamente, deveria justificar... O que tá acontecendo aqui? Deveria justificar você compensar pela isenção de 5 mil reais. Aí tem algumas regras, pode descer. Sobe. Ah lá. O segundo projeto prevê reajustes salariais e criação de novos cargos no Tribunal de Contas do Estado, né? Deve gerar aí um impacto de 28 milhões de reais e em 2026 esse custo projetado passa para 60 milhões de reais. Atualmente o orçamento destinado ao pessoal do Tribunal de Contas é de 1 bilhão, cara. 1 bilhão. Entre as medidas, o projeto prevê criação de novos cargos, salário inicial é de 39... Gente, por isso que o teto não é respeitado no nosso país. Como você cria uma carreira no serviço público cujo salário inicial é de 39 mil reais? Se o teto é 46, o cara vai lá, em 4, 5 anos ele já tá no teto. Aí
aí ele entrou, vamos supor, ele passou com 25, 26 anos de idade no concurso para ganhar 39 mil reais. Inclusive, eu tava conversando com um servidor da Câmara esses dias que, né, entrou lá na Câmara também com salário bem alto. O concurso para consultoria legislativa é bem concorrido lá, e ele tinha 25 anos, né? Em pouco tempo ele já tava no teto. E aí, o que acontece? O cara já entra com salário de 39 mil reais. Vai bater em 46 em 5, 6 anos. Pô, o cara tem 30 anos de idade, já tá no topo da carreira dele. Em vez dele se preocupar em se aprimorar, em trabalhar melhor, em estudar, enfim, ter mais produtividade, ele vai se preocupar em fazer lobby, ficar batendo na porta, no caso de deputado estadual, pra aumentar o salário dele, pra ter auxílio, benefício, indenização, vai bater na porta do tribunal pra ver se tem decisão judicial que concede. Enfim, essa é uma das razões. Quando você tem um piso tão alto quanto 39 mil reais, pô, o teto vira piso, né? Espero que o meu deputado estadual, Guto Zacarias, vote contra essa medida, mesmo porque se Guto Zacarias votar a favor dessa medida, eu terei de ir pessoalmente, né, até a Assembleia Legislativa, né, e, digamos assim, aplicar um tratamento digno de Glauber Braga, né, ao senhor Guto Zacarias, expulsando-o a pontapés da Assembleia Legislativa, né? Muito bem, vamos pro próximo. Esse aí, ó, só pra vocês entenderem o contexto, Universidade Federal de Alagoas, nosso querido ministro da Educação, Camilo Santana, foi recebido aí pelos estudantes universitários de Federal com este gritinho de guerra. Vamos ouvir. Olha, eu não sei se eu fico com dó, se eu acho patético, mas assim, toda essa galera aí, primeiro, votou no Lula, né? Aí, agora, fica organizando manifestação, porque descobriu agora, né, no 5º mandato do PT, descobriu agora que o governo petista manda mais dinheiro pra banco do que pra educação. Porra, parabéns! Vocês descobriram agora... 20 anos depois, vocês conseguiram descobrir. Parabéns, né? E tá aí o corte de 42 bilhões de reais de corte na educação, né? Previsto pelo governo federal. E toda essa rapaziada aí que tava na ilusão. E assim, tá tendo greve geral aí de servidores de universidades federais, técnicos, administrativos, professores, toda a galera que fez campanha, que se mobilizou, que levou o centro acadêmico lá pra apoiar e pra votar no Lula, agora tá fazendo greve porque descobriu, finalmente, né, despertou e descobriu nada, né? Então esse pessoal descobriu agora, né, que o governo Lula tá pouco se lixando pra educação. E aí, mas assim, também a galera vai lá, faz protestinho e tal, mas na hora do vamos ver, continua o quê? Continua aqui, ó, Riso, continua aqui, ó, continua, ai meu Deus do céu! Alguém me segure! Eu não consigo! Me segura! Zueli! Acelel! Do the L! Make the L! Craft the L! E aí, vamos ver. Se vocês estão com alguma expectativa de que isso melhore pra educação, pra saúde ou pra assistência social, qualquer coisa, veja só a próxima notícia. O governo Lula, hein? Dessa vez não sou eu, não é? Quando eu apresentei lá a PEC do equilíbrio fiscal era o Kim. Agora o governo Lula indica risco de apagão no orçamento a partir de 27, devido a precatórios e emendas. Primeiro assim, não é só por causa de precatório e emenda, é principalmente porque o governo revogou o teto de gastos, fez com que os gastos obrigatórios avançassem, aprovou o arcabouço fiscal, fez também com que a gente fosse obrigado a aumentar os nossos gastos. Gente, vamos lá, eu já falei essa explicação sobre o arcabouço várias vezes, mas pra quem ainda não escutou, o arcabouço fiscal é basicamente um modelo em que o governo parte da seguinte premissa: olha, o governo precisa gastar. Se a gente tá bem, se a gente tá mal, o governo precisa gastar, tá? Pro governo precisar gastar, a gente precisa arrecadar mais. Muito bem, essa é a premissa do arcabouço fiscal. E aí, o que acontece, né? O arcabouço fiscal diz
que o aumento de gastos, ele vai ser determinado pelo aumento da receita, né? Ou seja, quanto mais o governo arrecadar, mais o governo vai poder gastar. Só que o primeiro erro, ele estabelece um mínimo de 0,6% real, ou seja, o governo precisa gastar inflação, né, mais 0,6%, mesmo que a arrecadação despenque, o governo é obrigado a gastar 0,6 real. Então já tá errado aí. Se num momento de crise eu preciso enxugar os gastos, não faz sentido eu me obrigar por lei a gastar mais. Muito bem. Aí quando, né, o governo vai bem, você coloca um limite de 2,5%, né, de gasto real, que também pro Brasil é um limite patético, porque 2,5 é muito dinheiro que você pode gastar a mais, né? Também é um teto que não... Pra você ter uma ideia, se a gente vai comparar com o teto de gastos do Temer, né? No momento de crise, no momento em que o país tá mal, né? O teto de gastos do Temer... Ou vamos lá, vamos mudar o raciocínio. Quando a economia tá crescendo o máximo, vamos supor que o Brasil tá lá crescendo 15% ao ano. O teto do Temer estabelece que mesmo a gente crescendo 15% ao ano, a gente só pode gastar a mesma coisa que a gente gastou no ano passado, corrigido pela inflação. Já no teto do Lula, do Haddad, se cair 15% do nosso PIB, a gente tem que gastar mais do que o teto do Temer se o país estivesse crescendo 15%. A gente tem que gastar inflação mais 0,6 real, né? Então, é um negócio esquizofrênico, porque o governo gasta mais de acordo com a receita, mas ao mesmo tempo ele precisa de mais receita para gastar mais. É um ciclo infinito, né? E aí o que acontece? Existem os gastos obrigatórios, que é aquele gasto que o governo é obrigado a fazer pela Constituição, né? Não há outro país no mundo que tenha tanto gasto obrigatório quanto o Brasil. No mundo desenvolvido existe um negócio chamado Spending Review, né? Que é você rever os gastos que foram feitos para saber se o gasto funcionou ou não funcionou. Você vai rever os gastos para saber, ó, funcionou ou não funcionou? A gente precisa tirar da educação, colocar na saúde, tirar da saúde, colocar na segurança. Tem flexibilidade sobre o orçamento. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. No Brasil, não. 92% dos nossos gastos são obrigatórios. Então, em 92%, o governo, ainda que ele queira, não pode mudar a política pública. Não pode tirar de onde não tá funcionando e colocar numa coisa mais eficiente. Não pode fazer revisão. E agora a situação vai ficar ainda pior, porque como tem muito gasto vinculado à receita e não se vincula a gasto à receita, isso é assim, uma coisa que o mundo aprendeu há 40 anos, vincularam tanto que esses 92 obrigatórios vão transformar em 94, 96, 98, mais de 100% dos gastos vão ser obrigatórios. Não vai sobrar nada para gasto discricionário. E tem muita despesa que é feita com gasto discricionário, que depende de gasto discricionário. Então, você que é o estudante que fez o L, que depende de bolsa para fazer a sua pesquisa científica, gasto discricionário você não vai ter. Você não vai ter a sua bolsa. Você não vai ter o Vale Gás. Você não vai ter o Bolsa Família, é um gasto discricionário. Minha Casa Minha Vida é um gasto discricionário. Os principais programas que servem de vitrine para o governo federal são gastos discricionários. A gente não vai ter espaço para isso. Olha lá, o próprio governo, as projeções anunciadas pelo próprio governo, indicam o risco de apagão na máquina pública devido a restrições no orçamento a partir de 27. Reinclusão de precatórios sob o limite de gasto do arcabouço fiscal tira boa parte do espaço para despesas não obrigatórias e o que sobra ainda precisa ser repartido com emendas parlamentares. O PLDO, que é o Projeto de Diretriz de Leis Orçamentárias, se refere ao ano de 26, mas também traz projeções para os 3 anos seguintes. As atenções se voltam a 27 quando o espaço para gastos de custeio e investimento incorre 86 bilhões de uma vez. Pelas estimativas, as despesas discricionárias não obrigatórias cairiam de 208 bi, né, ano de eleição, para 122 bi no exercício seguinte. Desse valor, ainda tem uma reserva de 56 bi para emenda parlamentar. Na prática, o próximo presidente da República vai ter 65 bi para gastos do próprio executivo. Isso significa, gente, paralisar, fechar todos os programas que eu coloquei para vocês. Então, assim, existem 30 programas nesse sentido. Todas as políticas ambientais, não vai ter dinheiro. Segurança pública, não tem verba carimbada pela Constituição, é gasto discricionário. Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Vale Gás, Pé de Meia, programas, né, que o próprio governo Lula se vangloria de serem a vitrine, de serem o que há de melhor no seu governo, e mesmo programas que existem há muito tempo, né, todas as políticas ambientais, você que é um cara que vota na esquerda por causa da suposta preocupação deles com o meio ambiente, zero, vai ter zero pra qualquer defesa de meio ambiente, não vai ter dinheiro pra financiar a IBAMA, não vai ter dinheiro pra financiar a ICMBio, não vai ter dinheiro pra financiar a FUNAI e FAM, né, zero, nós não vamos ter despesas discricionárias, né, baixa mais um pouco, vamos ver mais um pouquinho a análise dos
Olha lá. Explicar o que é custeio, eu já falei pra vocês. Em 28 fica mais dramático, com espaço de apenas 59 bi, dos quais 58 é emenda parlamentar, ou seja, 1,5 bilhão de reais pra tudo isso que eu falei, tá? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, CAPS, proteção ao meio ambiente, segurança pública, enfim, esse é um desastre. Qual que é o grande problema? A gente precisa estar vacinado, porque o discurso do governo vai ser de que, olha, vamos lá, primeiro, eu tenho muita convicção de que se desenha uma derrota certa do PT e de que o Lula não é candidato, porque ele tá vendo que se ele disputar ele vai perder e ele não quer fechar sua biografia com uma derrota. Muito bem. Pra além do Lula não ser candidato, também acho que quem quer que seja o candidato da esquerda, e o principal pode ser o Haddad, pode ser o Camilo Santana, vai levar um cacete pela falta de popularidade do Lula e da esquerda durante esse governo, cuja economia só vai piorar, a situação de segurança pública só vai piorar, então não tem perspectiva de melhor pra esse governo. Mas aí qual que é o problema nisso? Ganha um governo de direita. Assume em 2027, vamos lá, assume presidente da República da missão, assume a presidência da República. Ele já vai assumir tendo que promover um corte brutal, né, nas contas públicas, em praticamente todas as pastas, porque o governo deixou tanta despesa obrigatória que o próximo governo vai ter que cortar tudo. Vai ter que fazer o corte na educação, vai ter que fazer o corte na saúde, vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência, vai ter que desvincular o salário mínimo do benefício de prestação continuada, né, e de outros benefícios, vai ter que acabar com a bônus salarial, vai ter que tomar uma série de medidas que aí o PT vai falar, ah lá, tá vendo? Foi só a gente sair que cortaram da educação, cortaram da saúde, cortaram sua previdência, que desvincularam o seu benefício do salário mínimo, né, justamente por causa de uma armadilha que eles deixaram nesse período todo governando o nosso país. Aí eles vão se voltar e vão jogar toda a culpa no próximo governo de direita, que já vai começar o primeiro ano, o primeiro governo não vai conseguir fazer nada em termos de investimento, de nova política pública, tirando assim, endurecer regras para segurança pública, em termos assim de novas obras, novos programas, inaugurações, nada. Ele vai só poder arrumar a casa para começar a trabalhar ali no segundo ano de mandato. E a gente tem que estar vacinado, né, para quando isso acontecer, a gente saber exatamente o que dizer, como rebater, ter o nosso enfrentamento midiático para não deixar o eleitorado, o grande eleitorado que não se interessa por política, que não lê sobre política, sobre economia, que não entende aquilo que está acontecendo no país, não deixar ele ser enganado, né, e promover uma volta, né, da esquerda, do PT ao poder. Muito bem, tivemos aí a grande catástrofe por parte do governo federal. Vamos falar um pouco de Corte Superior, mas não de Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai falar sobre Superior Tribunal de Justiça e uma decisão grotesca que foi tomada, que eu vou acompanhar aqui junto com vocês. Bom, vamos lá, vamos escutar aí a decisão do STJ. A decisão foi tomada pela terceira sessão do STJ por 6 votos a 3 no início do mês. Intervir inadvertidamente data venha na unidade familiar que se forma à época. O homem foi absolvido depois que o Superior Tribunal de Justiça levou em conta o contexto, como explica este professor de Direito Penal, que defende a decisão. Havia um consentimento da adolescente, que já não é mais criança, uma participação dos pais que consentiram também e acompanharam a relação. Não havia uma desproporção absoluta da idade do maior. É um cuidado que o STJ teve para não transformar aquilo numa regra que vai se aplicar em todos os casos, mas sim flexibilizar a norma num caso que a situação concreta já trouxe uma certa flexibilização. Manter relação sexual com crianças e adolescentes menores de 14 anos é estupro de vulnerável. Crime com pena que varia de 8 a 15 anos de prisão. É por isso que a absolvição deste homem preocupa alguns desembargadores. A decisão pode abrir um precedente para que não haja punição quando um caso como esse se repetir. Pode fechar. Gente, vocês estão entendendo a magnitude dessa decisão, né? Hoje, o texto expresso da lei, até coloca aí a lei sobre estupro de vulnerável, o artigo que trata de estupro de vulnerável. O texto expresso da lei, ele é muito claro, né, em dizer que, olha lá, 217A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena 8 a 15, né, e aí incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas, né, com alguém que tem enfermidade e deficiência mental, não tem discernimento para praticar o ato, né, ou não pode oferecer resistência, e aí entram ali já as qualificadoras, né, a se resultar de morte, se tiver lesão corporal de natureza grave, enfim. A lei é muito clara, não interessa se existe consentimento,
né, da criança ou não, tem 13 anos ou menos, abaixo de 14, é estupro, porque parte-se da premissa correta, estabelecida por nós, pelo legislador, que uma criança não tem discernimento para aceitar uma relação sexual. E aí vem o Superior Tribunal de Justiça por 6-3 e decide, cria um precedente dizendo que se a criança aceita ter a relação sexual com um maior de idade, então a gente tá falando de pelo menos 5 anos de diferença de uma pessoa que tem 18 com uma pessoa que tem 13, né? Geralmente a diferença é muito maior, mas de pelo menos esses 5 anos, uma pessoa de 18 com uma pessoa que tem 13, nós estamos dizendo que se essa criança de 13 anos de idade disser pra polícia, disser pro juiz que consentiu, se os pais permitirem, a lei não vale nada. É isso que o STJ tá dizendo. O STJ tá dizendo, olha, a lei, ela é expressa, ela é clara, não existe margem pra interpretação, porque uma coisa é quando a lei é dúbia, aí beleza, o judiciário precisa decidir pra lado A ou pra lado B, né? Ou quando há um vácuo legislativo, aí o judiciário decide pra lado A ou pra lado B. Agora, existe lei, a lei é clara e não há dúvida. Então, tudo é bizarro, né? Primeiro, você aceitar o consentimento de uma criança. Criança não pode votar, criança não pode dirigir, criança não pode estabelecer um contrato de compra e venda, criança não pode comprar um carro, criança não pode comprar uma casa, criança é o que a gente chama de absolutamente incapaz. Então, criança é um agente absolutamente incapaz, né? Ou seja, não possui, segundo a lei, capacidade de manifestar a sua vontade, né? Aí a gente considera que vale se a criança disser, não, sim, a criança tem lá 12, 11 anos de idade, sim, eu topei a relação sexual, né? E aí, outro ponto, a família ainda existe no caso concreto uma família que topou, que deu ok, falou, sim, vai lá e minha filha lá de 12, 13 anos de idade, você pode ter uma relação sexual com ela. E aí vem o STJ e chancela essa decisão. Assim, é um negócio assustador, é um negócio bizarro, né? É uma coisa que... Aí você vê que o problema também não tá apenas no Supremo Tribunal Federal. Tem muita decisão também bizarra no STJ que tem menos visibilidade, tem menos repercussão. Acredito que a maioria de vocês não sequer tivesse visto isso daí a importância de eu trazer isso aí pra vocês. E não há responsabilização, não há publicidade, não há, assim, é uma postura que é bizarra, né? E a gente vê que, até hoje, o STJ tem um ministro que, apesar de eu ter divergências com várias decisões dele, é um ministro que, do ponto de vista institucional, que do ponto de vista que, enquanto pessoa e magistrado, é um cara que tem a postura... Mas só pra terminar de falar sobre o Herman Benjamin, que é o ministro que eu tenho divergências no STJ, mas que é um cara que tem a postura que se espera de um magistrado, de se manifestar nos autos, de não ficar em grandes festas com grandes magnatas que depois vão ter causas julgadas por ele. Eu até vou pedir, Riso, pega o trechinho, tem um trechinho que repercutiu muito do discurso de posse do Herman Benjamin falando que juiz não tem que ficar indo em festa, de empresário que ele vai julgar e por aí vai. É um trechinho pequeno, né? Não precisa... Pega alguma notícia que dê um enfoque que ele fala sobre postura, sobre eventos com ricos, né? Deve ter um com... Ou então coloca assim, Herman Benjamin STJ critica a postura. Bom, pode pegar essa notícia da Veja, porque, tem a aspa dele que eu quero. Baixa aí. Aí, esse aí, sobe. Magistratura. Ser juiz significa, em primeiro lugar, reconhecer que nunca será rico. Quem quer ser rico não deve fazer concurso pra juiz. E também quem quer liberdade absoluta pra fazer o que quer, não pode ser juiz. Quem gosta de estar todo dia na rádio e na televisão, não pode ser juiz. As exigências não são só pra nós. Quem quer ser padre e adora uma fofoca, não vai poder revelar o que ouviu no confessionário. O médico não pode revelar informações privadas dos seus pacientes. Imparcialidade. A magistratura brasileira é uma das mais preparadas, capazes e independentes do mundo. Eu discordo dele nisso aí, mas vamos lá. Mas temos que fazer um certo dever de casa no sentido de assegurar que a população nos veja não como protagonistas dos debates político-partidários, com opinião sobre tudo, porque isso acaba por enfraquecer o sentimento de imparcialidade, que é absolutamente imprescindível à legitimidade que precisamos. Hoje a gente tem ministro da Suprema Corte que
num caso que ele ainda não votou, ou num caso que ainda sequer chegou na corte, pode chegar nele, sobre uma lei, sobre uma pessoa, ele vai lá e já antecipa o posicionamento dele. E aí quando ele vai julgar, ninguém cobra a suspeição dele, o impedimento dele pra julgar aquela causa, né? Enfim, vamos passar aqui, que você queria ver ainda de próximo, o Riso? Pediram pra ser rápido aqui essa semana. Reino Unido decide que definição legal de mulher exclui mulheres trans. Decisão tomada pela Suprema Corte Britânica pode afetar a aplicação de leis de igualdade no país. Isso aí, eu vi essa decisão e, de fato, é isso. É uma coisa meio óbvia. Até tem nas discussões sobre a Constituição do Reino Unido, né? Tem um escrito, acho que de 1771, em que um autor, que eu não me lembro o nome agora, ele fala sobre os poderes que a lei tem, os poderes que a Constituição tem, os poderes que o parlamento tem, né? O que o parlamento pode, não pode fazer, né? Dizendo que não é uma decisão do parlamento que vai mudar, que tem o poder de mudar absolutamente a realidade, né? E aí ele fala o seguinte: olha, o parlamento pode muita coisa, né? Mas o parlamento não pode, por exemplo, transformar um homem numa mulher. E aí, salvo engano, o ministro da Suprema Corte Britânica utilizou, né, esse escrito, né, esse quote, para falar sobre a impossibilidade de você transformar um homem numa mulher. O que é uma coisa, assim, perigosa de se falar no Brasil, né? Porque agora tem núcleos do Ministério Público que eu já acho bizarro, né? Tem núcleo feminista, tem núcleo de ativismo trans, tem núcleo de ativismo LGBT no Ministério Público. O Ministério Público não tem que ter recortes ideológicos, né? Isso é uma coisa, enfim, bizarra, né? Agrupamentos de promotores que têm uma visão ideológica. Assim, uma coisa é você, promotor, ter um posicionamento político, né? E exprimir esse posicionamento com seus amigos, né? Ou às vezes até publicamente, mas não exercer um papel de promotor. Outra coisa é ter uma divisão específica dentro do MP, como é o caso daquela denúncia que foi feita contra o Arthur, né? Por um núcleo de promotoras feministas, né? Por racismo, né? Contra ucranianas, né? E, aliás, o habeas corpus que foi feito para trancar essa ação penal e que foi concedido, né? A ordem de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse habeas corpus é maravilhoso, né? Em que o advogado do Arthur coloca: olha, vamos ver trecho a trecho do áudio. Vamos pegar pedaço a pedaço, excelências. Olha, tem um aqui dizendo que é muito linda, tem um aqui dizendo que é tão linda que ele, né, lamberia aquilo lá que vocês sabem. Então, assim, é uma exaltação, não é racismo. E os desembargadores leram aquilo e concederam o trancamento da ação penal. Mesmo porque não só foi apresentada a denúncia foi recebida. O Arthur se tornou réu por racismo por causa daquele áudio, né? É um negócio assim, bizarro, né? Mas tá aí, é bom que cada vez mais nós tenhamos decisões, né, de governos e de judiciários e parlamentos ao redor do mundo, principalmente de países importantes e influentes culturalmente e diplomaticamente e economicamente, como é o caso do Reino Unido, até pra ver se a gente consegue mudar essa onda que tem dentro do Brasil, especialmente no judiciário e no Ministério Público, que é onde é mais perigoso, em que pessoas comuns, inocentes, por exprimirem a opinião. Eu me lembro quando eu tive uma entrevista junto com a Tabata lá, com o Paulo Matias, né, e eu perguntei, né, bom, você acha, né, que transfobia tem que ser, você acha não, né, você reconhece, né, que transfobia é crime, foi reconhecido pelo Supremo, aliás, ilegalmente, inconstitucionalmente, né, porque o Supremo não pode criar tipo penal, mas criou, enfim, mas para todos os efeitos, transfobia é crime, e aí, pessoa transfóbica, né, pela decisão do Supremo tem que ser presa. Foi muito bem, né, aí eu perguntei pra ela, você considera que uma pessoa que diz que só existem dois sexos, que só existe homem e mulher, é transfóbica? Ela falou, sim. Eu falei, bom, então você defende que a maior parte da população brasileira seja presa. Ela, não é bem assim, uma coisa é uma pessoa bem informada, não existe essa modulação na lei penal, de uma pessoa, sei lá, que tem ensino superior e tem essa opinião, aí não pode, né, mas agora uma pessoa mais pobre, aí ela tem licença pra achar que só existe homem e mulher. Então, esse tipo de pensamento identitário chega num nível em ser totalitário,
né, em querer controlar não só o poder político, né, não só o poder econômico, mas de querer que essa diferença entre o autoritário e o totalitário, né, o totalitário tá em todas as esferas da sua vida, tá na sua família, tá naquilo que você ouve, naquilo que você pensa, naquilo que você gosta, né, com uma alegoria muito bem feita, né, pelo George Orwell em 1984, né, aquele que tem o grande irmão te observando em tudo, né, te obrigando a dizer que 2 mais 2 é 5 e por aí vai. O identitarismo chega num ponto de ser totalitário que se você diz que é bizarro ter um Snape negro, porque o livro diz que ele é pálido, você automaticamente se torna um racista, né? Enfim. Esse vídeo está viralizando na internet. Esse vídeo você pode ver, não é na Suíça, não é na Noruega. Esse vídeo é no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Tem certeza? Eu acho que é na Dinamarca. Parece, né? Fungaco tira o áudio. Nossa, coitada, velho. Você vê que são futuros engenheiros, futuros astrônomos. Não, isso aí, tá, é estudante passando, né? Não, mas esses dois caras estão com uniforme também, da mesma escola, não é? Parece que sim. Põe aí de novo pra eu organizar meu raciocínio. Eu também não entendi o que levaram dela. Claro. Deixa eu ver. Põe aí de novo, pô, põe tudo. Tá com o celular na mão ali, ó? Ah, é o celular. E, caralho, e todo mundo da escola depois passa na boa, como se nada tivesse acontecido. Cacete. Tá aí, ó, a menina de 13 anos de idade, segundo o STJ, pode dar consentimento pra ter relação sexual com um marmanjo. Mas esse moleque aí, segundo a lei e o nosso STJ, ele não possui maturidade o suficiente pra responder por um roubo, né? Que, aliás, nossa, por falar em STJ, teve outra decisão bizarra, acho que foi do STJ também, que é de não considerar roubo quando o sujeito passa correndo e leva seu celular. Por não considerar que houve violência ou grave ameaça à pessoa, mas que há a violência em relação ao objeto. É uma decisão, é o que eu tô dizendo, né? Se você tá lá segurando o celular, passa uma pessoa correndo e pega o celular, né? Teve uma decisão que não considerou roubo, porque roubo, com a definição de roubo, é você subtrair coisa alheia móvel, né? Com violência ou grave ameaça, né? Utilizando-se de violência ou grave ameaça. E aí, a decisão foi o seguinte, ó, não, se eu passei correndo e peguei o celular, não teve não ameacei a pessoa, eu não cometi nenhuma violência contra a pessoa, cometi uma violência ali contra o objeto, e o objeto não se comete, né? Não tem um tipo penal pra tratar sobre a violência contra o celular. Agora, eu faço um pequeno exercício de lógica aqui com vocês. Quando vem um sujeito e rouba o seu celular dessa maneira, pega e sai correndo, ele quer exercer violência sobre o celular? Ou ele quer, na realidade, que o celular esteja nas melhores condições possíveis e por isso ele vai pegar o celular da maneira com que o celular esteja na sua maior integridade, pouco se lascando com a pessoa, né? Como é o caso que a gente acabou de ver com a senhora, né? Entendeu? O cara quer roubar o celular. Aí ele passa correndo, pega o celular. Aí o STJ diz que a violência é contra o objeto, mas o cara não quer exercer violência sobre o objeto, quer exercer violência sobre a pessoa. Então é triste.